desse filme uma animação? Quando eu decidi fazer esse filme, ele já nasceu na minha cabeça, assim, o projeto já começou como um desenho animado, desde o começo, porque eu sou roteirista antes de tudo, e para um roteirista, um desenho animado é a Terra Prometida, porque se eu for escrever um filme live action e escrever uma cena em que aparece o Rio de Janeiro no futuro, com aeronaves sobrevoando o Rio de Janeiro, ou mesmo escrever uma cena falando que índios tupiniquins de Tupinambás guerreiam na praia, o meu produtor manda me prender, porque é inviável, é impossível de fazer. Na animação, em termos de custo de produção, você fazer uma cena como essa, ou escrever uma cena de um casal conversando na cozinha, o custo é o mesmo. Se bobear, é mais complicado você fazer o casal conversando na cozinha. Então, nesse sentido, para um roteirista, a animação ela é ilimitada. O que você imaginar, você pode fazer. Então, eu sempre, como roteirista, tinha essa vontade de animação. Além do que, a minha formação, desde moleque, eu gosto muito de histórias em quadrinhos, assim, de HQ, graphic novels. Eu sempre li muito isso, comprava na banca de jornal, ficava esperando chegar. Então, eu sempre sonhava com a possibilidade de fazer. Aí, quando saiu O Bicho de Sete Cabeças, que era um filme que ninguém acreditava e ele fez muito sucesso, eu achei que eu podia continuar tendo projetos utópicos, e aí eu resolvi tentar realizar esse projeto, que era juntar a história do Brasil com o desenho animado. Então ele já começou como desenho animado. Essa influência do HQ que você citou é muito perceptível no filme. Então a razão para a técnica escolhida foi esse seu gosto pessoal pelo HQ. Foi o gosto pelo HQ, assim, que a minha formação é muito ligada, e eu acho lindo as possibilidades dessas graphic novels, desses quadrinhos, sendo que o que eu sempre gostei desde menino são essas histórias que eles chamam de novelas gráficas, né, que são um pouco mais sofisticadas. Por exemplo, eu nunca gostei dos comics americanos, Homem de Ferro, Thor, essas coisas da Marvel, nunca me encantou, nunca curti, desde moleque. Eu gostava mesmo do Manara, do Enki Bilal, enfim, de uma outra, e do Frank Miller, né? E que são desenhos que são mais sofisticados, tem um trabalho de cor que não é naturalista, e era essa experiência que eu queria trazer para a tela, porque, enfim, eu sou encantado, eu acho muito bonito, e a equipe que trabalhou, a diretora de arte, eu trazia as minhas referências de quadrinhos o tempo todo para ela, dizendo, olha, é assim que a gente tem que trabalhar, trabalhando com monocromias e não tentando espelhar toda a paleta de cores do mundo, e aí ela seguiu isso muito forte, tanto que os episódios eles são ligados a 4 estações, os 4 episódios, isso foi ela que criou, não fui eu que propus para ela. Um é mais verão, que é o da balaiada, o último ele é mais inverno, ele é todo mais frio, ele é uma sensação... A primavera o primeiro episódio, que é floresta e tal. Então ela trabalhou e ela separou todo o conjunto de lápis de cor que ela tinha, sei lá, 50 lápis, ela separou por grupos de cores, e em cada episódio ela só fazia os rafes com aqueles lápis. Então e isso foi uma maneira dela ser fiel a essa tradição das graphic novels, que não é abusar da paleta de cores, não é trabalhar com a paleta de cores inteira aberta. Você pega uma graphic novel, uma página dela inteira vermelha, a outra, de repente, é inteira verde, é uma maneira de trabalhar que dá um resultado estético muito interessante. A gente tentou trazer isso para o filme. Você pode falar um pouco da pesquisa histórica por trás do filme? Como era um filme sobre a história do Brasil, e eu queria aproveitar para fazer um épico em cima da história do Brasil, para poder desenvolver o que história contar, sendo que a gente tem muitos episódios da história do Brasil que essas histórias não estão bem contadas, são apenas uma data no livro didático. Eu montei um grupo de pesquisadores, na verdade a gente trabalhou durante 7 meses, eram três mestrandos em antropologia, um mestrando em história e um em psicologia, todos alunos aqui da USP. Esse grupo de cinco jovens trabalhou comigo durante 7 meses, pesquisando a história, pesquisando histórias da história, episódios da história, e depois a gente começou uma pesquisa iconográfica que a diretora de arte aprofundou mais. Então teve um processo muito longo de pesquisa e história, a gente levantou mais de 40 episódios possíveis para escolher esses 3 que a gente contou. E de onde vem a referência exatamente do futuro catastrófico que você projeta para o Rio de Janeiro?
Olha, a gente tentou, a gente ficava muito se vigiando para não cair no que já tinha, para a gente tentar fugir dos clichês do futuro que está desenhado, muito tecnológico do Matrix, dos desenhos animados japoneses e tal. Mas eu acho que a gente não conseguiu escapar muito de duas referências muito fortes para mim, que ficou no subconsciente o tempo todo, que eu acho que é o Blade Runner. Tem uma cara de Blade Runner ali, eu acho, na levada. Não que a gente tenha trabalhado voluntariamente com isso, mas na hora de aprovar, as coisas iam indo e acho que essa referência ela ficou bastante ali. E tem um outro filme que é referência para mim, assim, um pouco na levada, que é um desenho animado dos anos 80 chamado Heavy Metal, que é baseado numa revista em quadrinhos de graphic novels. Foi um desenho animado que eu vi quando eu tinha 15 anos, eu acho que eu vi 8 vezes no cinema, e eu pirava com esse filme, e ele é uma referência muito forte para o História de Amor e Fúria, e é um filme de futuro, Heavy Metal, e acho que ele inspira muito a História de Amor e Fúria. O interessante desse futuro é que, por mais sombrio que ele seja, assim, você ainda traz algum otimismo, assim, no final. Ele não é tão apocalíptico, assim, né? Você procurou trazer a coisa da resistência aí também. O filme ele andava nesse limiar, que ele é um filme que fala muito de dor, de angústia, de derrota, de massacre. Ele tem uma dor profunda de uma consciência histórica de um país que foi feito em cima da violência. Enfim, ele tenta trazer para o primeiro plano uma história que foi varrida para baixo do tapete, que é o holocausto dos povos americanos, mesmo dos povos africanos, trazidos à força, jogados nesse continente, arrastados de um continente para o outro. É uma história muito dolorida, mas ao mesmo tempo, o tempo todo, a gente não queria fazer um filme niilista, porque eu não sou niilista, né? Assim, eu tenho 2 filhas, eu gosto da vida, eu gosto de curtir a vida e acredito que a gente tem que lutar para mudar tudo isso, mas a gente tem que ter consciência desse passado para poder transformar essa realidade. O nosso país é super violento e eu acho que a gente tem que tentar mudar isso, e a única maneira é se no senso comum a gente tiver uma consciência crítica de por que a gente é assim. Esse país não é violento porque Deus quis, não é violento porque nasceu assim, é um processo histórico. A gente entendendo o processo histórico, eu acho que a gente pode mudar. Então o filme tinha essa dor, mas o tempo todo eu tentava equilibrar com uma dose de esperança, uma dose de vitória, uma dose de enxergar que essas lutas não são em vão. Por que o filme levou 6 anos para ser finalizado? Para ser produzido. O filme ficou 6 anos em produção, porque a gente optou por fazer uma técnica muito mais difícil. Quando a gente começou o filme, todo mundo dizia, faz no computador, tudo no computador, trabalhando com vetores, com modelos de desenho, que é a maneira mais fácil. Mas eu não queria fazer da maneira mais fácil, eu queria fazer da maneira mais bonita. E a maneira mais bonita é lápis sobre papel, e isso é muito lento. E aí a gente optou por tentar fazer, já que a gente não tinha muito dinheiro, vamos com calma, com poucas pessoas, que nem eram tão poucos, foi um grupo de 40 pessoas trabalhando durante 6 anos, e esse foi o método que a gente acabou conseguindo fazer o filme. Mas era muito perigoso. Perigoso porque várias vezes a gente ficava sem dinheiro, e perigoso porque como assim você entra num projeto e fica 6 anos? Quem falou que as pessoas querem? Eu quero, mas era muito perigoso das pessoas desembarcarem. Mas eu acho que pelo projeto ser autoral, pela própria técnica do lápis sobre papel, ser uma técnica que faz com que o animador ele seja dono da história, porque ele recebe o papel e ele interpreta a cena. Então eu acho que o grupo que trabalhou comigo se sentia muito autor do filme, não era um processo alienado. O tempo todo eu perguntava, a gente ia discutir uma cena, e eu não falava, a cena é assim, assado, assim, assim, assim. Eu chegava, gente, o que vocês acham dessa cena? Muitas vezes eles falavam, é para falar? Daí depois já não perguntavam isso, porque era para falar. A cena está ruim, a gente voltar para o roteiro. E arrumávamos a cena. A cena está legal, a cena está boa. Como a gente vai fazer? Eu não sei como fazer. Aí a gente fazia um storyboard, eu propunha um storyboard, aí vinha alguém e melhorava. Foi um processo muito coletivo de criação. E eu acho que é isso que fez essa molecada, essa rapaziada, ficar tanto tempo junto no filme, porque o filme era de todos nós, era um grupo que fez o filme. É uma coisa coletiva. E foi lento, mas foi um prazer enorme, assim, era muito gostoso. Para mim, acordar de manhã e trabalhar era uma delícia. E você considera que o filme repercutiu mais internacionalmente, com o prêmio do Festival de Annecy e tudo mais, do que no público brasileiro? Não, eu acho que o filme, quando ele saiu, ele teve muita mídia no jornal, muita crítica, ele teve muito espaço na mídia que não refletiu em público no cinema. Sabe, teve chamada na televisão, na Globo Filmes, ele teve um volume
de visibilidade do filme, de espaço nos jornais, capa de cadernos de cultura, Folha, Estado, Globo, muita coisa de internet e tal, e o público que foi ver o filme é totalmente desproporcional, é infinitamente menor. O tamanho de volume que ele teve de matéria de jornal e mesmo de anúncio na televisão é muito maior do que a bilheteria que ele fez. Então isso deixou um gosto muito ruim. A gente não esperava muito público, porque a gente sabe que é desenho animado brasileiro, que o público não está acostumado, e uma história adulta, e não é uma história fácil. Mas, mesmo assim, ele fez menos público do que eu imaginava. Eu sonhava com 100 mil espectadores, fez 30 mil espectadores. 100 mil era um sonho alto, mas achava que 50 mil a gente fazia. Não fez. Porém, esse primeiro gosto, que foi um gosto um pouco amargo de não ter feito um público que eu imaginava, ele rapidamente foi revertido por uma surpresa que eu nunca imaginava, que era estar em competição no Festival de Annecy, que é o festival de animação mais importante do mundo. Não imaginava estar lá em competição e muito menos ganhar o prêmio do festival. E na hora que ele ganhou o prêmio do festival, não é pelo prêmio, porque prêmio é medalha, não é isso que importa. O que interessa é o reconhecimento num festival de pessoas da indústria de animação, os principais artistas da animação mundial, dizerem: esse filme é bom, esse filme merece reconhecimento. E na hora que eles fizeram isso em Annecy, eu não paro de receber convite. Aí de lá eu já viajei para a Inglaterra, para a Turquia, Estados Unidos, Xangai. O filme está sendo mostrado em tudo que é lugar. Tem mais de 40 convites de festivais para o segundo semestre. O filme vai sair nas salas de cinema da França, da Rússia, Itália, Suíça, Canadá, Estados Unidos, tudo porque ele ganhou o prêmio de Annecy. E ele já fez, assim, se ele fez 30 mil pessoas nas salas de cinema do Brasil, só nesses festivais, só nas salas de cinema dos festivais que ele já foi, que foi o festival em Miami, na Holanda, na Alemanha, ele já fez quase 20 mil espectadores no cinema. Então ele vai fazer mais público nas salas de cinema fora do Brasil do que fez no Brasil, o que não me deixa muito feliz. Mas eu acho que no DVD o filme vai ter uma história legal, porque ele pegou uma onda forte com essa repercussão internacional. Então, como você disse no debate, uma história que a princípio era local ou estritamente brasileira se universalizou. Foi isso que aconteceu com o filme. Essa foi uma surpresa, talvez a maior surpresa que eu tive, porque eu o tempo todo eu pensei em fazer um filme que discutisse a história do Brasil com os brasileiros. Eu abri mão mesmo de fazer um filme globalizado, né? Quando a gente teve a possibilidade de ter coprodutores canadenses que viram o filme e propuseram: vamos mexer no roteiro para deixar ele globalizado, eu falei: não, isso eu não vou fazer, não é meu filme. E aí eu percebi: não, então eu estou fazendo um filme local, que só vai ser visto no Brasil. Aí, para minha surpresa, justamente por eu ter feito uma opção de contar uma história muito nossa, é que ele se tornou uma coisa com um sabor muito especial no mercado internacional. Claro, no mercado cult, ele não é um blockbuster lá fora, mas no ambiente mais cult, ele está tendo um caminho que a gente não imaginava. Ele vai ser distribuído em vários países. Então virou uma surpresa maravilhosa e que é muito legal, porque é uma coisa meio otimista, sabe? Assim, para falar com o mundo, você não tem que abrir mão do seu discurso, abrir mão da sua história, você não tem que tentar globalizar o seu discurso. Fala do seu filme, fala da sua história, fala do seu bairro, como o Kleber Mendonça falou ali do bairro dele, de Pernambuco, aquele mundo dele, aquela realidade dele, e o filme está internacional, passando no mundo inteiro. Isso é muito legal. Nossa mostra de animação tentou explorar a permeabilidade de fronteiras técnicas, de idade, geográficas, culturais, e o seu filme tem a característica de não se restringir a uma faixa etária determinada. Ele não é uma animação para criança, necessariamente. Como você vê essa tendência de animação não se limitar ao público infantil? Eu acho que essa tendência de um desenho animado, que na verdade ele nem é para o público infantil, ele é mais para o público adolescente e adulto, ele é um cinema minoritário, é um cinema cult, mas que está tendo uma certa... ele está sendo muito valorizado. Eu acho que ele está crescendo muito com o Miyazaki, por exemplo, sabe? O Miyazaki deu uma dimensão mundial para esse tipo de cinema. Um desenho animado que não é um desenho animado fofo da Disney, é um desenho animado que até, no caso dele, até é para criança, mas é muito estranho, ele é chocante, né? Aquela cena qual que era o filme? A Viagem de Chihiro, que os pais da criança viram porcos, assim, é uma cena muito forte do ponto de vista psicanalítico, né? Você vê seus pais virarem porcos ali, assim, minhas filhas ficaram apavoradas com aquilo, mas viram o filme até o final. Eu fiquei apavorado com aquela cena, é uma cena assustadora. Mas então tem uma tradição de um cinema autoral, de um desenho animado, de uma animação
que não é infantil, com temas mais fortes, que está encontrando um caminho muito interessante no mundo. E que eu acho que tem a ver com que quem está abrindo esse mundo são os animes japoneses, e é uma tradição de cinema de arte de animação adulta francesa, que tem várias pérolas, como Bicicletas de Belleville, vários filmes que passaram aqui na mostra do Sinusp, que são extremamente sofisticados e que são vistos no mundo inteiro por o público, por uma audiência adulta. E aí, é claro, na América Latina a gente tem poucos filmes desse gênero, mas tem um filme argentino agora que chama Anima Buenos Aires, que ganhou uns prêmios na Europa, que vai passar no Anima Mundi, o próprio Uma História de Amor e Fúria, que começam a abrir essa tradição de desenho animado mais autoral e que não é necessariamente para o público infantil. Você tem alguma coisinha para falar dos seus próximos projetos, assim? Agora, no momento, eu estou escrevendo 2 roteiros, um roteiro para Laís Bodansky, para um filme que se chama Como Nossos Pais, que é um filme que vai falar um pouco das mulheres de meia idade, que são mães e filhas ao mesmo tempo e tal, esse é o foco. E eu estou escrevendo um filme para o Daniel Rezende, o montador do Tropa de Elite, do Cidade de Deus, das Melhores Coisas do Mundo, que ele é montador e ele vai dirigir um filme e ele me encomendou um roteiro, e eu estou escrevendo um roteiro, porque por enquanto chama Vida de Palhaço. Então eu estou nesses 2 projetos e muito devagarzinho eu estou começando a construir o projeto de um outro desenho animado, que eu imagino que se a gente conseguir recursos para fazer esse filme, e lá em Annecy veio uma proposta do Japão de fazer uma coprodução internacional, talvez um filme que a gente comece a produzir daqui a 2 anos, tipo 2016, para ficar pronto em 2018, 2019. Eu aprendi que desenho animado, para ficar bom, tem que ser feito com calma.